E aí, galera, começando aí o primeira live aí nesse período de quarentena, esse período de pandemia aí contra o coronavírus, com um projeto diferente, um projeto de contar aí as histórias de grandes jogadores que tenham passado aí pelo futebol do Rio Grande do Sul como um todo e que queiram, e para saber um pouco mais da história e tirar um pouco do mito da distância que a gente tem desses jogadores que muitas vezes estão tão distantes da gente e a gente poder se aproximar deles e tirar algumas dúvidas, saber um pouco mais como é que é dentro do ambiente de futebol. Para estrear esse projeto comigo aí, eu queria antes disso dar um abraço pro Daniel e pro Gustavo que estão assistindo aí. Eu acho que nada melhor que um cara que mora aqui no Sul, que pelo jeito gosta muito do Rio Grande do Sul, nós vamos saber disso na entrevista, e que tem uma passagem legal por aqui, tem 4 passagens pelo Grêmio, tem um período que ele treinou no Inter também, e é um cara que tem muita história para contar pra gente, tá morando aqui no Sul e que vai ser uma baita atração. Vamos ver se eu consigo, se ele já tá aqui. Nosso grande mestre, nosso atacante tricolor, Rodrigo Mendes. Boa noite, Rodrigo. Obrigado por aceitar o convite aí. Beleza, Guilherme, tudo bem? Prazer, obrigado também. Um abraço a todos aí que estão vendo, que estão ouvindo essa live aí nossa. Rodrigo, para começar, como é que está sendo esse momento aí de quarentena, isolamento social na tua vida aí, já que tu tem o centro de treinamento aqui em Porto Alegre, tu também joga futebol 7, como é que tá? Tá bem complicado, né? E a gente agradece muito a Deus em relação à saúde, né? Estamos fazendo isolamento aqui como manda todos os órgãos de saúde, né? O pessoal está aqui em casa, família. A gente ainda consegue ir lá no centro, que está fechado, fazer um exercício, né? Dar uma corrida para dar uma fugida de casa. Mas em relação ao negócio em si, a gente sente bastante, porque é um negócio que você tem escola, que você tem as locações, que você tem os churrascos, tudo, são várias fontes de renda que em um só lugar, né, e que infelizmente todas elas a gente precisa do contato físico, né, das comemorações e da aglomeração em si, né, para funcionar. Tu acha que essa tua área vai ser uma das que mais vai demorar a voltar? Eu acredito que não, Guilherme. Eu tenho visto e ouvido muita coisa, né? Eu acho que no momento em que o futebol em si voltar aos estádios, mesmo que sem torcida, eu acho que a gente tem uma grande chance de voltar também, porque é completamente diferente, né? A gente vai ter as locações, são quadras individualizadas, né? Sem contato com o torcedor. É claro que tem o contato físico do jogo mesmo, mas se liberou, né? Eu acho que algumas medidas de segurança também e de higiene em relação à lancheria lá que nós temos, eu acho que vai ficar proibido ainda a questão dos churrascos, né, com aglomeração, mas eu acho que não tem por que não liberar a questão do futebol em si. Sim. E acho que tu deve esperar, né? Tu deve estar esperando que a gente botou, divulgou aqui, quase que 100% das perguntas são referentes à tua passagem pelo Grêmio, né? Ótimo, As duas muito. passagens, né? 4 passagens por aqui. De onde é que tu acha que vem esse carinho que o torcedor gremista tem por ti? E como é que tu avalia essas 4 passagens que teve pelo Grêmio? Na realidade foram cinco, né, Guilherme? Ah, sim. Cinco passagens. Eu acho que a identificação ela começou desde a primeira vez, né, lá em 96 com o Filipão, né, que eu vim por empréstimo, né, e fomos campeões gaúchos, né, e da Recopa Sul-Americana. Depois, em 98, quando eu vim, também fui muito bem com aquele time que chegou nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro, né, e eu acabei sendo um dos destaques. E depois, em 2000, né, a terceira passagem até o final de 2002, que essa sim foi marcante, porque tive uma sequência muito grande de jogos, né, a gente conquistou títulos importantes,
e montamos uma equipe, uma das melhores equipes da história do Grêmio, no meu ponto de vista, né? E eu tive uma ascensão individual muito grande no que se diz respeito à Libertadores, né? Conseguindo aí ser o goleador máximo daquela edição de 2002. Depois, em a última passagem em 2007 2008, já encaminhando aí o meu encerramento no Grêmio, né? E fomos vice-campeões brasileiros ali em 2008. Hoje foi a minha última passagem. E tem duas perguntas que chegaram referentes a essa época. O Ari Weber perguntou qual é a melhor história que tu tem daquele time campeão. E o Derlei Bersag perguntou quem bebeu mais na comemoração de 2001. Rapaz, eu não sei se você se recorda, porque eu tive uma infelicidade muito grande. Eu estava com o tornozelo quebrado nas finais, acabei ficando de fora. Então eu não viajei a São Paulo, eu tinha ido para o Rio, porque a gente tinha entrado, eu estava de férias, estava com o pé engessado. Eu sei que eu comemorei bastante em casa, né? Mas não pude estar junto com o grupo, né? Só depois que eu vim para Porto Alegre para dar sequência no meu tratamento. Mas a comemoração foi incrível, né? Foi um baita título. E aquele time foi coroado com esse título, né? E pôde dar aquela alegria para o torcedor. E a primeira pergunta, eu esqueci qual é a primeira pergunta mesmo. Qual a história mais marcante daquele time, daquele elenco que tu tem para contar? A história, cara, não dá para não dizer que todos os ter a quebra de paradigma no que diz respeito a uma formação tática, né? O que não era a característica do Grêmio, e o Tite teve muito sucesso em montar um 3-5-2, né? E com muito sucesso, e conseguiu encaixar várias peças que deram muito certo em todos os setores ali, né? Inclusive eu sendo referência, jogando como referência na frente, que eu nunca tinha jogado, mas que deu muito certo. Acho que esse daí foi uma grande história. Agora, dos bastidores é sempre uma curiosidade, né? Isso fica. Acho que é isso que o pessoal quer saber, como é que era essa relação dos bastidores, assim. Eu tive uns telefonemas aqui, o pessoal não me liberou para contar nenhum segredo. Rodrigo, um outro momento marcante que tu tem pelo Grêmio, além dos títulos que tu passou, é aquele pênalti no Grenal contra o Renan. O que se passou? Como é que foi? Tu viu que ele ia vir com o pé? Tu foi pro embate? Tu não quis desistir da jogada? Como é que aconteceu aquilo? E o Renan, vocês conversaram depois? Ele assume que foi pênalti? Foi um lance extremamente despretensioso da minha parte, né? Mas que eu, como atacante, eu sempre ia para conferir, né? Uma bola alçada na área, eu nem sei quem foi que levantou aquela bola na área, e eu fui conferir e o Renan, não sei se ele estou com a minha presença ou não, ele já estava com a bola na mão e eu fiquei parei na frente dele e ele acabou me chutando. É que participar também, né? E acabou me chutando. Ele acabou me chutando e o Bandeira viu e acabou marcando o pênalti. E depois eu conversei com o Renan algumas vezes, sim. Mas sempre foi aquilo, uma jogada que marcou, mas que foi totalmente equivocada dele e despretensiosa da minha parte. Sim. Uma pergunta que chegou do Danley Bersag. Quando tu era jogador profissional, como os atletas lidavam com o assédio dos clubes internacionais? Os clubes europeus já eram um sonho de todo jogador como é hoje? Eu acho que era muito mais, né? Eu comecei a jogar ali me profissionalizei no início da década de 90, né, onde o sonho era ir para a Itália, né? Era o mercado que mais se abriu naquele momento. E depois da Copa do Mundo de 94, começou a abrir outros mercados,
como o Japão, que foi o caso onde eu fui depois, levado pelo Zico, né? Japão, depois abriu bastante Oriente Médio, né? Catar, Emirados Árabes, e depois toda a Europa em si. Depois com a questão do euro, né? Da euro, no caso, abriu muito mais ainda para aqueles que tinham a possibilidade de tirar passaporte europeu, né? Mas sim, sempre foi, e eu acho que a ideia de ir para o estrangeiro, no caso, e defender a seleção brasileira sempre foi os dois pontos máximos que todo jogador almeja. Hoje, é claro que hoje mudou bastante, né? Com a condição financeira que encontra alguns clubes brasileiros hoje, inimagináveis ali na década de 80 e 90, né? Onde você ficava praticamente 2, 3 meses sem receber salários, e hoje você vê alguns clubes pagando quase que o mesmo que se recebe lá na Europa ou na Ásia, né? Que são mercados muito fortes. Tem algum time que tu queria ter jogado e tu não conseguiu, seja aqui no Brasil ou seja na Europa? É claro que sim, né? Eu acho que no Brasil eu sempre tive vontade de jogar no São Paulo, e é uma coisa assim engraçada. Eu tive a oportunidade de ir em 96 antes de vir para o Grêmio, não consegui, mas sempre ficou aquele negócio, sempre ficou uma vontade de jogar no São Paulo. E fora sempre foi aquilo, jogar na Itália, jogar na Espanha, mas infelizmente eu tive a oportunidade de jogar na França, no caso no Olympique de Marseille, mas eu já estava no Catar, já estava com uma carreira lá de quase 5 anos no Catar, e aí acabei preferindo ficar lá do que ir para a Europa, só para dizer que estava jogando na Europa, que era metade do salário e muito imposto, acho que já não valia mais a pena. Uhum. O Marcos está perguntando duas coisas. Primeiro, quem foi o jogador mais resenha que tu conheceu? E se tu tem uma noção de quantos gols tu fez na carreira, não sei se tu fazia essa contagem. Eu fiz 300 e poucos gols em quase 870 partidas, né? Jogador resenha em tudo quanto é clube tem, né? Meu Deus, muitos mesmo. No Flamengo tinha o Lira, um cara muito especial. No Grêmio tinha o Tinga, o Goiano. Gente, muitos atletas muito especiais, assim, que é um cara que é sempre de bem com todos, pessoas de muito grupo, sempre, em todos os clubes que eu joguei, sempre teve aquele que se destacava. E tu acha que tu, na época de jogador, hoje tem muita coisa de todo mundo ter um telefone para filmar e daqui a pouco tirar uma foto tua num lugar que tu não queria? Naquela época que tu era jogador, conseguia aproveitar mais? Será? Se fosse hoje, tu ia ter que te controlar? Como é que eram as festas daquela época? Você tinha uma liberdade um pouco maior, né? Mas os clubes sempre tinham um jeito também de tentar vigiar. Ou era um segurança de um lugar, de um clube, de uma boate, que sempre estava um diretor que sempre conhecia o segurança e que sempre te entregava. Eu achava que estava sempre absoluto, mas acabava que chegava lá na segunda-feira no clube, todo mundo já sabia o que você tinha feito no final de semana inteiro. É claro que hoje acabou demais, né, a privacidade, então aí cada um tenta armar da maneira mais individual possível, né? Então, mas no meu caso sempre foi muito tranquilo, eu casei muito cedo e acabei ficando muito tranquilo por muito tempo. Sim, naquela época dava pra, se aprontasse, o dirigente só ia saber na segunda. Hoje ele sabe no dia por causa do Instagram. Sabe na hora, né? Sabe na hora. E Rodrigo, qual é a melhor? É os Guri 1903, é o perfil que mandou. Qual é a melhor parceria de ataque que tu teve na tua carreira?
A parceria de ataque, eu acho que em termos de resultados, não que a imprensa gostava, né? Mas em termos de resultado foi 2002 com o Rodrigo Fabre. Eu acho que a gente fez uma boa dupla. No primeiro semestre eu fui artilheiro da Libertadores e ele foi do Brasileiro no segundo semestre. Embora muita gente achasse que tanto eu e ele, e tanto quanto eu, quanto o Marcelinho Paraíba, é, a gente foi muito criticado por sermos dois canhotos, né? Duplas de Sim. atacante canhoto que não deveria jogar, mas acho que fizemos uma parceria muito boa. E o Douglas Ávila perguntou qual era o teu ídolo antes de tu virar jogador, em quem é que tu te inspirava? Sempre foi o Zico, né? Acho que desde a década de 80, ali, é claro que eu, eu, eu comecei a jogar futebol me espelhando muito no Éder, né? Eu era ponta esquerda, né? Depois, quando eu saí de Minas e fui para o Flamengo, aí começou a mudar a parte tática, aí começou a ter o quarto homem de meio campo, né? Depois alguns times jogavam com três no meio esquerda, né? E aí sim, o fato de ter ido para o Flamengo e ter o Zico sempre como meu ídolo, isso facilitou bastante, né? Depois, nessa questão de idolatria e de admiração que eu sempre tive pelo Zico. E depois ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? De ter uma amizade até hoje com ele, com os filhos dele. Então, isso é muito gratificante. Um abraço a todo mundo aí que está participando, muita gente aí que eu estou vendo, né? Um grande abraço e Pois é, obrigado por eu trabalhava participar mesmo. pedindo abraço. Eu vi aqui o Girino, o Igor pedindo abraço, eu vi o Marcos pedindo abraço, o Alec pedindo abraço, uma galera pedindo abraço aí. Que legal. Muita gente boa aí, muita gente que nós estamos juntos aí, batalhando também agora no Futebol 7 para o desenvolvimento dessa modalidade, né? E são muitas referências aí do Futebol 7 gaúcho, né? E sempre estão lá no centro esportivo também, a gente fica muito feliz. Pois é, eu tava. Até eu tinha uma pergunta aqui que eu tinha pensado. Até hoje, muita gente não sabe que tu tem um centro de treinamentos em Porto Alegre e que tu é o presidente, embaixador do Futebol 7 no Brasil, tu tem um envolvimento com o Futebol 7. Como é que surgiu isso na tua vida? O Futebol 7 virou uma paixão logo em seguida que eu encerrei minha carreira em 2011, né? Eu comecei a disputar alguns campeonatos, aí joguei a Liga Nacional pelo Grêmio em 2013, né? E em 2017 eu recebi um convite para ir ao Peru na Copa América de Futebol 7, né? Para ser o embaixador, e cheguei lá, acabei jogando também. E fomos campeões da Copa América, e aquilo ali me deixou bastante empolgado de estar ainda na ativa, né? E conhecer todo o projeto da Futebol 7 Brasil, conhecer o Hugo e tudo mais, tudo que ele tem desenvolvido aí das competições nacionais e internacionais. Aí montei o Centro Esportivo, tenho parceria também com a Federação Gaúcha, né? E continuei dando sequência na seleção brasileira como atleta, né? E foram aí 8 competições já com a seleção, né? Algumas com o Atlético Paranaense lá, que eu acabo sempre jogando com eles lá, que são meus amigos, né? E aí depois disso recebi o convite para ser embaixador mundial da modalidade, né? E agora, o ano passado, eu recebi o convite para concorrer à presidência da FIF7, que é a Federação Internacional, né, de Futebol 7, né? E agora eu devo assumir agora em abril, né, no final de abril. Agora, com essa pandemia aí, tudo deu uma atrasada, né? Estamos montando todo o calendário internacional, né? A gente já tinha feito, agora estamos revendo, né? Então, o que era a Copa América, que era para ser aqui em Porto Alegre, dia 12 de abril, a gente passou para dezembro. Aí tem a Liga das Américas também, que é
maior campeonato das Américas de clubes, que era para ser em julho, passou para dezembro também, se não me engano. Aí tem a Liga Fut 7, que é uma etapa do Campeonato Brasileiro que vai ser em setembro. A Copa do Mundo, que ia ser na Rússia, junto com o Mundial de Clubes, em agosto, ela passou para o ano que vem. Então, uma série de decisões importantes aí a nível mundial que a gente tem trabalhado junto com o pessoal da Associação Brasileira de Futebol 7, né? E estudando e trabalhando sem parar, graças a Deus. Eu já tive o privilégio de ir jogar lá na quadra, inclusive jogamos contra aquela vez no jogo do Girino do ano passado. A gente vê, ali na tua quadra tem quatro quadras, a gente tem muita quadra surgindo. Até onde tu acha que pode chegar o Futebol 7? Como é que tu vê o crescimento dele? Está no início, já está chegando no seu ápice? Como é que tu avalia o crescimento do Futebol 7? Em termos recreativos, ele sempre vai ter demanda, né? Independente do número de quadras, do tamanho da quadra, da qualidade da quadra, da estrutura, eu acho que sempre vai ter demanda, né? Agora, estruturas para competições a nível, né, do que a gente imagina, né, vão ser sempre bastante selecionadas. Então, esse é o nicho que eu entrei. Pesquisei muito antes de entrar. Se você conhece lá, a gente tem muitos diferenciais, né? Banco de reserva, área de filmagem, tudo mais. Os quadros tem área de escape, qualidade do gramado, enfim, uma série de questões que a gente pesquisou bastante antes de construir, né, e oferecer a vocês, né, aos atletas, né? Mas eu acho que a modalidade é a que mais cresce no mundo, né, e uma certa parte dessas entidades querem sempre a evolução, né, sempre evoluir, né? É claro que sempre tem algumas que não conseguem sair da mesmice, mas a gente sempre almeja que eu acredito bastante ainda na profissionalização da modalidade, seja daqui a 5, 10 anos, mas hoje você já vê muita gente, além de gostar, investir no futebol 7, tanto masculino quanto feminino. Então isso é um bom caminho. O Batata Fut 7 perguntou se tu acha que atletas que estão, o teu caso, que se aposentou do futebol 11, fazer essa transição para o futebol 7, tu acha que isso vai acontecer com mais frequência? É possível? O Batata é meu treinador, é um cara que eu respeito bastante mesmo, um treinador muito competente da seleção brasileira, né? Aquilo que eu sempre falo pro Batata, tem gente que se compromete com um negócio e tem gente que deve jogar o showball, não deve jogar o futebol 7, porque o futebol 7 é sério, tem uma, uma dinâmica muito grande, uma demanda física muito grande. Tanto é que a gente joga 3, 4 minutos e troca. Né? Estou falando a nível muito alto mesmo. Né? Eu acho que existe alguns atletas que possam vestir a camisa em termos de empenho, em termos de treinar, de se preparar. Mas eu acho que aquele jogador que jogou 20 anos, né, que agora quer mais jogar pelada, quer mais descontrair, né? Eu não sei se seria muito bom ter mais gente saindo do campo e vindo para o set. Mas quem sabe quando a gente profissionalizar a modalidade, né, aí você ter ainda gente querendo ganhar algumas coisas, que foi o meu caso. Eu estou aqui nessa modalidade, eu quero ganhar, eu quero ser bom, eu quero estar, né? Então você tem a motivação de trabalhar e de treinar, mas não é todo mundo. Tu acha que o movimento que está acontecendo no Fut 7 é o que aconteceu com o futsal um tempo atrás? Dessa profissionalização da galera, daqui a pouco a gurizada almejar também fazer uma carreira no futsal, que nem almeja no futebol. Tu acha que o Fut 7 está caminhando para esse caminho? A ideia é essa, a ideia é ter alguns esportes que são referências também, como o basquete, como o vôlei, como o futsal, né? E trabalhar nessa linha de profissionalização. Vamos ver. Eu acho que tem muito, muito caminho ainda para a gente percorrer, né? Mas a gente está investindo bastante aí
E a gente espera que nos próximos anos aí a gente dê um passo muito largo. Tu falou ali antes que estudou muito antes de escolher essa área de tu entrar. A Júlia Fazan mandou uma pergunta bem diferente. Qual o trabalho que tu seria péssimo em fazer se tu escolhesse? Em péssimo? O trabalho que tu não teria condições de fazer. A profissão. Rapaz, eu acho que, apesar de ter alguns não, meu pai tem ele tem muita facilidade com instrumentos musicais. Eu acho que se eu escolhesse ser é, ou cantor ou tocar algum instrumento musical, eu ia passar fome, cara. É só ficar Acho que na nessa, volta mesmo, da roda de viola, da roda de samba, mas tocar não dá. eu acho que não, tocar eu nunca consegui nem aprender. Rodrigo, o Christian Feula mandou. Tu acha que tu teve bastante lesão na tua carreira? Tu acha que se não tivesse tido isso, tu poderia ter ido mais longe, tanto em longevidade quanto por exemplo, Europa e outros lugares? A questão da Europa foi uma opção, né, no caso. Mas eu acho que as lesões que eu tive foram sérias, né? Eu tive 4 lesões de cruzado. Então, cada recuperação de uma lesão de cruzado são 7 meses. Então, pode-se dizer que eu poderia ter jogado 4 anos a mais, praticamente, né? No alto nível, se eu não tivesse tido essa lesão. Eu parei de jogar com 36 para 37. Eu poderia ter jogado 36 para 37, mas ter ficado mais tempo em times com nível alto, entendeu? Uhum. O Marcos está dizendo que o roda de viola e churrasco é tudo lá na quadra quando voltar e vai providenciar para te ajudar. Ah, vamos sim. Estamos precisando bastante. Nossa Senhora, não dá para ficar todo tempo parado. Tá Nem do dando futebol, agonia? nem do churrasco. Tá dando agonia já de ficar sem churrasco, sem jogar bola, preso dentro de casa? Como é que tá essa vida aí? Não, mas a preocupação maior é econômica, né, cara? A gente precisa trabalhar. Tem gente que depende lá, né? Nós temos lá 6, 7 colaboradores, né? São 6, 7 famílias também, né? E a gente precisa. E sem dizer os mensalistas que estão nos ligando todo dia, né? E aí, será que não dá para abrir lá pra gente, jogar escondido, não sei o quê? Não, infelizmente não dá, a gente tem que respeitar. Mas em breve a gente vai estar de portas abertas para receber todo mundo lá com segurança e a hora que tudo isso passar, se Deus quiser. O Daniel Fagundes perguntou qual o Grenal mais marcante que tu jogou? O mais marcante, eu acho que foi aquele de 2002, que foi no Beira-Rio, que a gente ganhou de 1-0, que eu fiz o gol, o brasileiro de 2002. Tu gostava de jogar Grenal? Apesar de ter jogado poucos grenais, acho que eu joguei uns 7 ou 8 grenais no máximo. Gostava, sim, eu acho que sempre foi um jogo diferente, né? Sempre pela tradição, por tudo que rodeia ali a semana do clássico e tudo mais. Sempre foi muito especial. Tu é um cara que tu mesmo falou antes, tu nasceu em Minas, passou pelo Rio e hoje tu mora no Rio Grande do Sul. Por que, onde é que veio essa vontade de morar em Porto Alegre, morar aqui no Rio Grande do Sul? E como é que é a tua relação hoje com o torcedor gremista? A minha relação com o torcedor gremista é muito boa, sempre foi muito boa. Com o clube também é boa, mas eu não procuro muito, né? A gente poderia ser um pouco melhor, tentar participar um pouco mais lá, ir mais aos estádios, mas a minha atividade também não ajuda muito, né? Eu estou os finais de semana sempre trabalhando ali, apesar de receber alguns convites do próprio Grêmio também para ir, para comentar alguns jogos e tudo mais. Então, eu acho que a gente, de repente, mais para frente, tem uma afinidade um pouco maior, porque a minha história dentro do clube é muito legal e eu tenho um carinho muito grande pelo clube. Tu tem essa vontade de virar comentarista, seja do Grêmio, seja de alguma outra coisa, e aquela situação ali do momento daquela tua lesão ali que tu não teve a oportunidade de tratar no Grêmio, então ali já foi resolvido, tua relação hoje é boa com a direção?
Que era outra direção, né, o que aconteceu. Sim. Mas te responder aquela outra pergunta que tu fez em relação a estar morando hoje em Porto Alegre, foi mais uma questão familiar, né? Desde quando eu vim para o Novo Hamburgo, ali em 2009, os meus filhos se adaptaram muito bem no colégio e tudo mais, ficaram 6, 7 anos no mesmo colégio. Daí, quando eu parei de jogar, eu tive a oportunidade de voltar para o Rio e ir embora daqui, mas a gente optou em ficar. Aí eu acabei entrando na faculdade e foram mais 4 anos. E hoje já são 12 anos direto aqui no Rio Grande do Sul, fora as outras passagens antes, né? E sempre fui recebido muito bem, e todos os meus projetos hoje são aqui, voltados aqui, né? Então a gente acabou ficando, né? E Então, aí vou... Oi? um gaúcho. A gente hoje sou mais gaúcho que carioca, né? Do que mineiro já fui, já não sou mais mineiro. Então, é claro que e como hoje eu tenho a escola do Grêmio também, né? A gente trabalha bastante com essa questão da formação lá também. É claro que a gente tem procura sempre ter uma abertura maior, uma proximidade maior com o clube, né? Mas é sempre um pouco mais complicado para mim por estar trabalhando tanto ali e estar envolvido entre esses outros projetos com o Futebol 7. Eu não tenho muito essa vontade de ser comentarista, não. O Feula perguntou se tu não sente saudade da praia, que nem o Renato Portaluppi. Muita, muita mesmo. Nossa, bastante. Sinto muita falta do Rio. Bastante mesmo. Mas quando der, a gente vai lá. Rodrigo, eu fazer um bate-bola contigo, pra gente, até para não tomar muito teu tempo, eu sei que tua agenda é apertada. Fazer umas perguntas aqui pra ti, tu responde com a primeira coisa que vem na tua cabeça, pode ser? Vamos tentar. Um ídolo no futebol. Zico. O gol mais bonito que tu fez. Contra o River no Olímpico, que a gente ganhou de 4-0 da Libertadores 2002. O melhor jogador com quem tu já jogou. Pode ter sido teu rival, mas tu já jogou. O Ronaldinho Gaúcho, pode ser mais de um, pode ser os 5 pelo Pode, menos. pode. Pode mandar, pode mandar. Ronaldinho Gaúcho, Júnior, Careca, Kaká, Rivaldo jogou contra, Ronaldo Fenômeno, jogamos na seleção junto. Muita gente boa, cara. Não dá para escolher só um. E Romário. quem foi o marcador mais difícil que tu enfrentou? Cara, um dos mais complicados que a gente sempre brigava e hoje a gente é muito amigo era o Índio do Inter, cara. A gente sempre brigava. Seja no Juventude, seja no Inter. Era complicado. A feia. Ele era bravo. Com quem tu queria ter jogado e não conseguiu? Com quem eu queria ter jogado? Eu queria ter jogado com o Zico, né? Eu joguei com ele depois que ele se aposentou, mas em atividade seria um sonho ter jogado com ele. Quando tu era solteiro, como tu era? Melhor não comentar. Quem foi o mais resenha? Mais resenha, cara. Mais resenha ainda é hoje o Michelzinho, que é o meu irmão, cara, que jogou comigo no Flamengo. Jogamos nas categorias de base junto lá. Sempre foi para mim um irmãozão e sempre foi uma resenha gigantesca. Acho que ele não é conhecido, mas sempre foi e sempre será no meu coração um grande irmão. Qual o título mais importante da tua carreira? Cara, coletivo foi a Copa da Ásia lá com o Alain, né, que tem o mesmo peso da Libertadores hoje, né?
E individual foi a artilharia da Libertadores. Acho que esses dois são, em termos de, 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 de dimensão, né? Acho que esses dois títulos para mim foram os mais importantes. Rodrigo, eu queria te agradecer pelo carinho e simpatia. Não sei se tu quer deixar algum recado, se tem alguma pergunta que eu não te fiz e tu quer muito falar, como é que tu. Qualquer coisa aí é o teu momento. Eu agradeço. É legal a gente poder falar um pouco, né, um pouco da nossa vida. Né? Eu vi que tem muitas perguntas ali que a gente já respondeu algumas, mas se você quiser pegar essas perguntas e depois me passar por e-mail, a gente pode jogar para a galera depois também responder. E Claro, eu que claro. agradeço, cara. Eu que agradeço e vamos torcer para que passe logo essa situação aí, né? E que a gente possa voltar lá ao nosso futebol, ao nosso churrasco, a nossa vida diária lá no centro esportivo, Estamos com né? saudade. E que todos possam passar por esse momento aí sem qualquer tipo de problema de saúde também. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por tudo e conta comigo o que precisar. Valeu, um abraço para todo mundo aí que participou também, uma galera, um grande abraço aí, né? Valeu, E Rodrigo. vamos lá, tudo de bom. Abraço. Valeu. Valeu, gente. Obrigado aí para quem assistiu aí até agora. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia aí. Vamos ver se a gente consegue trazer mais algum outro jogador mais para frente e desmistificar algumas das coisas aí que a gente tem do futebol, aproximar um pouco mais a gente dos jogadores. O Rodrigo é um cara gente boníssima, tem a quadra dele, é só vocês pesquisarem o Centro de Treinamentos Rodrigo Mendes aqui em Porto Alegre. Ele está sempre lá, foi lá que eu conheci ele, que eu tive o prazer de jogar bola com ele 2 anos seguidos, já que a gente joga um futebol solidário juntos. E, pô, gente, muito obrigado. Valeu por todo mundo que assistiu, todo mundo que mandou pergunta. Como o Rodrigo disse aí, quem ficou com alguma dúvida aí é só mandar que eu repasso para o Rodrigo, a gente tenta responder. Também não podemos abusar do convidado. Valeu, gente. Abraço.